Esta semana no A Conversa Com vamos estar à conversa sobre o novo livro de Natércia Inácio, A Contadora de Histórias. Um livro com a ilustração de Ana Mateus e que vamos falar ao longo dos próximos minutos, com a ajuda também não só da autora, mas também de três colegas, de três amigos que vêm do Clube de Leitura da Casa da Cultura José Bento da Silva em São Martinho do Porto. São eles Cipriano Simão, Luís Silva e também João Eduardo. Muito bom dia aos quatro. Começando pela autora, falamos um pouco deste livro, um livro mais direcionado aqui também para um público mais infantil. É sempre difícil a autora falar em relação à própria obra. Explique-nos lá então qual é que foi o seu principal intuito com esta nova produção. Bom dia aos ouvintes da Rádio Bendita. Eu, se quer que lhe diga, Tiago, não tive um grande intuito, foi um desafio que eu aceitei. Estas histórias, eu não escrevia histórias, a minha base de escrita foi sempre poética, era a poesia, e foi-me feito um desafio destas histórias por as levar aos amigos das letras. Já eram conhecidas, já tinha público para elas e aceitei o desafio, e foi assim que este livro nasceu. Já aqui várias vezes falámos desse grupo dos amigos das letras e já várias vezes falámos que foram muitas as pessoas que foram levadas a ler, a escrever e a interessar-se pelas letras e pela arte ao longo desses encontros, mas isso funciona também para quem tem estado, digamos assim, um pouco por trás da própria organização. Este foi o seu caso. Quanto mais vai consumindo também aquilo que é o trabalho que vai sendo feito nesse mesmo grupo, mais vontade tem também aqui de escrever. Isto é a concretização dessa mesma vontade. E descobrimos estilos novos. Foi uma descoberta de um estilo, porque estas histórias, como se está no verso, são histórias dos 9 aos 99, portanto não têm idade. Eu tenho histórias para crianças que não estão editadas, mas estas não eram principalmente para crianças, depois vieram a ser muito bem aceitos pelas crianças, mas também não foi escolha minha. Hoje traz aqui também um grupo de amigos, vai funcionar este programa um pouco também aqui como os encontros dos amigos das letras, mas estamos em torno sobretudo do seu livro. Luís, muito bom dia. As mensagens que nos são transmitidas aqui por este livro podem ser entendidas não só pelos mais jovens, mas também por alguém mais velho com outra experiência. Sim, porque de facto a Natércia tem esse condão de tornar a escrita dela abrangente. É óbvio que ela baseia-se em grande parte em alguns contos, nas suas experiências vividas na infância, mas projetos, digamos, para o mundo dos nossos dias, e que por vezes segue um sistema muito interpelativo, de muito questionamento ao leitor, e que toca e também é direcionado aos adultos, sobretudo na parte final, que é um dos contos, que é o Contador de Histórias. Ela faz incursões históricas acerca da história de Portugal e vem até aos nossos dias e aborda temas que estão na ordem do dia, como seja a pobreza, o desemprego, a fome, a falta de horizontes, a marginalidade até, e até bastante contundente, mordaz, na denúncia, digamos, desses malefícios do mundo atual, não é? Mas, acima de tudo, a escrita da Natércia é muito rica em termos sentimentais. É, como o Cipriano disse, evade de muita ternura, muita doçura, de muita singeleza, de muita profundidade, muita pureza, com recurso ao imaginário, à fantasia, à magia, e eu ousava dizer até ao realismo maravilhoso, que é um estilo muito próprio de alguns escritores sul-americanos. Ela aposta muito na espiritualidade, curiosamente. E nesta linha de pensamento sobressai uma tentativa, ou até mesmo uma proposta bem conseguida, no nosso entendimento, no meu entendimento, de humanização da espécie humana, entre os indivíduos que a compõem, mas também em relação a todas as espécies que habitam o planeta.
esses aspectos estão muito espelhados, muito refletidos, por exemplo, num dos contos, que é a carta da Zelda, que a autora considera uma filha adotiva, é uma gatinha, e é uma carta tão bem idealizada, tão bem congeminada, que, de facto, acho que torna-se muito irrelevante ler aquela carta. João, falando sobre este livro e aqui nos traços gerais daquilo que lhe pareceu também a sua leitura, temos aqui um livro que não é simplesmente um livro para os mais jovens, que tem esse tal lado que pode também transmitir-nos, embora talvez algo diferente, mas também aos mais velhos fazer muito sentido. Bom dia. Sem dúvida, a leitura deste livro, como já foi dito aqui pelos os colegas, é tão abrangente e tão cheio de conteúdo que a sua universalidade não diz só respeito à juventude, tanto um determinado público, mas ele é transversal a todas as idades. Ele deixa-nos grandes mensagens, não só da parte espiritual, mas também desmonta em de alguns dos seus textos o preconceito. Mais que as palavras, estão as reflexões que a leitura do livro nos dão a todos nós. Muitos dos relatos que aqui estão fazem-nos vivenciar episódios também das nossas vidas no passado e fazem-nos refletir qual é o sentido que a sociedade está a caminhar. Portanto, é preciso parar um pouco no tempo, refletir, e deste mundo imaginário, que não é assim tão imaginário como isso, porque também é muito realista, mas cada leitor com certeza tirará as suas conclusões de acordo com a sua filosofia de vida, com os seus conceitos de vida, com a sua vivência, com a sua experiência. Até ser, portanto, podemos encontrar aqui muito também da sua experiência pessoal, da sua observação das coisas e do mundo neste livro. Há aqui também muitas memórias, digamos assim, da sua infância às quais recorre. Antes de mais, eu quero agradecer ao Clube de Leitura da Casa da Cultura de... Como é que é? São Martim, mas é José Bento da Silva de São Martim. Portanto, estes três senhores fazem parte do grupo, são leitores. Depois, a questão que o Tiago coloca era Estava a falar sobre algumas informações que tem sobre a sua infância, sobre a sua própria experiência. O primeiro conto, sim. O primeiro conto é mais biográfico. Todos os outros, aliás, eu faço essa distinção. A contadora de histórias, com um E, não de história, porque não tem a ver com factos científicos, com novelas, narrações, com imaginário, e não com a história cronológica. Apenas o primeiro conto, que é o conto A História do Zé da Moita, tem a ver com um senhor que existiu, que tinha esse nome, era o Zé, e era da Moita, portanto o Zé da Moita, a quem a população na altura chamava de Zé Maluco, porque o ser humano tem por hábito colocar rótulos nas pessoas, então se a pessoa não é de acordo com os parâmetros normais, que eu não sei o que é ser normal, mas deve ser uma coisa muito má, porque toda a gente é boa, e então o Zé da Moita, como era um pouco disparo do normal, era louco, era diferente dos ditos normais. E, tirando esse, que realmente foi uma amizade de infância que eu fiz com esse senhor, todos os outros são imaginários, portanto são personagens fictícios. Só esse é que tem realmente a parte da minha infância, mas é o maior. E depois, temos muita da sua experiência de vida retratada aqui também neste livro. Eu acho que todos nós, por muito que não queiramos ou que digamos que não, os autores só escrevem daquilo que sabem, não é? Nós só falamos, ou só deveríamos falar do que conhecemos. Portanto, o que não conhecemos, muitas vezes estou a falar o que está errado. Mas eu só posso falar da minha experiência. A dos outros também me pode servir. Também me posso apoiar na dos outros, mas não lhe tenho conhecimento. Muitas vezes, Cipriano, ao lermos um livro, seja o da Natércia, seja qualquer outro, há que valorizar também, digamos assim, esta consciência de que há alguém que tem outras experiências diferentes da nossa, que está a escrever e tentar, digamos assim, também encontrar aqui alguns pontos
comuns, digamos assim, entre a experiência do leitor e também de quem escreve. Encontrou também alguns pontos comuns entre a sua experiência e a experiência da Ana Tércia neste livro? Eu não falaria tanto da experiência, porque a experiência da Ana Tércia provavelmente não ressalta aqui, em palavras muito vincadas. O que ressalta e que me agrada particularmente é a sensibilidade que descobrimos nela para escrever o que escreveu. Porque quando se tratam de contos autobiográficos, estamos a referir-nos basicamente à sua experiência pessoal, a um relato de vida, que pode estar ou não enriquecido com pareceres sobre a sua sensibilidade. Mas quando se tratam de textos imaginados a partir de algo concreto que nós não conhecemos, e que só a autora conhece, aí percebemos a sensibilidade que, neste caso, a Ana Tércia tem para determinadas questões e como ela as vê no mundo. E isso tem sido a faceta que mais me tem surpreendido nos contos da Ana Tércia. A rara sensibilidade para questões nas quais eu nem sequer tinha pensado. Ana Tércia, que tipo de questões são estas que procurou aqui abordar e das quais falou o Cipriano? Isso tens que ler o livro. E para os nossos ouvintes que, digamos assim, agora querem descobrir também um pouco. Também têm que ler, hein? Mas nós vamos ler. Tu deixas-me ler aqui um bocadinho, não deixas? Deixe. Se me permitirem, eu gostava de ler aqui um poema dela. É curto, por isso não esgota o tema do livro, mas que nos dá, que nos expressa esta sensibilidade. É um poema que se chama A 11ª Fada. Era uma bruxa muito engraçada. Não metia medo nem por nada. Tentava ser horrível, desprezível, malvada. E os meninos diziam: olha a princesa encantada. Um dia, tão triste que estava, que se mandou de uma janela. Um príncipe que passava salvou-a, quis casar com ela. As outras bruxas tomaram uma decisão. Nunca seria uma bruxa malvada, pois era muito bonita e delicada. Teve ordem de expulsão. Já não é bruxa, é fada, pois é a sua vocação. Portanto, aqui um dos exemplos destas histórias do Luís concorda com esta questão que o Cipriano levantava aqui, esta forma tão peculiar de abordar alguns temas dos quais talvez não pensemos tanto no dia a dia. Foi algo também que o tocou neste livro. Sem dúvida. O Cipriano referiu a grande sensibilidade de que a Ana Tércia deixa transparecer, e eu acentuaria uma riqueza interior muito grande e também uma capacidade de expressão muito assinalável. Só reunindo essas condições é que esta obra podia resultar tão aliciante, não é? E é nessa medida que eu acho que ela transmite e enaltece valores e sentimentos, pondo a tónica de um modo especial no amor, na amizade, na ternura, sentimentos esses que devem nortear, digamos, a vida das pessoas individualmente e as suas relações estabelecidas com o coletivo. Já referi há pouco, digamos, os problemas de ordem social e de situações reais que ela enumera também, mas não deixaria também de referir que perpassa todo o livro um incentivo e um apelo apologético, diria mesmo, à leitura e aos contadores de histórias, relevando a importância das histórias e da própria história escrita com H grande, com um elemento essencial à vida das pessoas e aos destinos traçados por um povo. Isso está sobretudo patente no último conto, mas de um modo geral é perceptível ao longo de todos os contos que ela engendra. Vocês falavam aqui da clareza da escrita da Ana Tércia. Aqui uma parte do livro, em um comentário da Fata Furtado Marcos, que também já várias vezes passou aqui pela nossa rádio,
em que fala que a Ana Tércia não precisa de formas artificiais nem de formas eruditas, digamos assim, para explicar as questões sobre as quais quer escrever. Ana Tércia, esta forma de escrever simples e, sobretudo, esta valorização da forma própria de cada um, que tem vindo a ver também no grupo dos Amigos das Letras, parece-lhe que é algo que é cada vez mais também valorizado, ou seja, todos nós temos uma forma diferente de escrever, todos nós temos uma experiência de vida diferente. Parece-lhe ser um sinal positivo também dos tempos e da própria forma de entender a leitura e estes trabalhos, esta forma de valorizarmos o indivíduo. Nós, portanto, temos uma história. O ser humano tem uma história desde o tempo do Oga-Boga da pré-história, onde um homem para conquistar uma mulher a puxava pelos cabelos e a arrastava, até ao dia de hoje. Portanto, hoje já não se arrastam tanto pelos cabelos as mulheres, faz a conquista de outra forma, e as palavras também são mais doces. Portanto, a palavra também tem história. A palavra é mais doce. E o coração, temos mais solidariedade. Eu penso que sim, que o mundo caminha para melhor, e isso que são realmente sinais dos tempos. Eu antes que me faça outra pergunta ou que passe, queria salientar um facto. Este livro não existiria sem uma moça aqui da Bendita, que é a Ana Mateus, que fez o favor de ser a ilustradora e fazer a montagem de todo o livro. Um beijinho, Ana, se nos estiveres a ouvir. E que não pode estar aqui porque está a trabalhar longe, mas o livro é também dela, portanto não é só meu. Falando um pouco dessa questão da ilustração e explicando-nos aqui, tentando fazer aqui um pouco a imagem na própria rádio, esta imagem que faz também aqui, que preenche aqui também a capa da menina sentada em cima do novelo de lã, com um gato apoiado quase a cair, e alguns livros que vão voando, digamos assim, nesta queda em que parece que a imagem está toda. Explique-nos um pouco qual é que foi, digamos assim, a ideia. Esta é a menina, a tal contadora de histórias de que falo. Esta menina sou eu, com 6 anos. Mandei uma fotografia à Ana e ela viu assim: o planeta é o planeta onde todos os gatos gostavam de morar, mas por fora, portanto é o ovelo. E ela enalteceu a história da Zelda, porque também ela, com certeza, foi a que gostou mais, e pôs a Zelda a ir ter comigo fora do planeta. E todas as histórias à volta têm a ver também com a última história, que o Luís já falou, que é o contador de histórias. Portanto, ela tentou reunir todos os contos na capa. Depois, ao longo do livro, e se formos folheando, temos mais algumas imagens, sempre muito em torno deste tal tema. Teve aqui também um conheceu, foi também dando essas indicações de como queria, ou há aqui muito também da interpretação da própria ilustradora das histórias. Acima de tudo, quando se dá um livro, pelo menos eu faço assim, quando dou um livro a ilustrar, gosto sempre que o último parecer seja de quem ilustra. Mas gosto de ir dando opiniões. Acho que o trabalho também é meu, também gosto de ir dizendo: olha, eu gostava assim, com a Ana funcionou um intercâmbio muito bom. Eu acho que nós funcionamos muito bem juntas, neste e noutros trabalhos. Gostei muito de trabalhar com ela, e tudo o que eu dizia assim, ela parece que via o que eu queria dizer e fazia, e eu achava melhor que aquilo que eu tinha imaginado. E então foi muito fácil, foi mesmo muito fácil. Ela fez isto, não sei, 15 dias, foi muito rápido. A coesão com o próprio texto, todo este trabalho que foi feito aqui, como a Ana Tércia disse, feito pela Ana Mateus. Eu penso que foi uma boa simbiose, portanto, a ilustração e o texto acho que combinam bastante. Houve aqui uma perfeita união de intenções. Sem dúvida que a imagem atualmente também é muito importante, porque ela também transmite, nesta questão dos livros, ela transmite ao leitor o agrado ou não na compra do livro. Muitas vezes nós vemos muitos livros com determinadas capas, mas cujo conteúdo, portanto, é vazio. Neste livro, A Contadora de Histórias, isso não acontece. A capa é proporcional ao conteúdo, portanto. E para conhecer o mundo da imaginação que está para além desta capa, as histórias que estão nela escritas, vai valer a pena ao leitor adquirir este livro.
Na Tércia, ao longo do livro, há aqui também algumas dedicatórias, algumas pessoas que faz questão de fazer também. Foi uma forma também de, digamos assim, de agradecimento por algumas das experiências que algumas das pessoas que foi encontrando ao longo da vida lhe deram. Explique-nos o porquê destes pormenores. Não sei se haverá uma razão, ou que eu tenha pensado nisto como uma razão porque assim ou porque não ser assim. Os amigos fazem parte de mim desde sempre. Ainda há uns dias eu dizia: eu não tenho ex-amigos. Não há ex-amigos. Há ex-maridos, ex-namorados, ex-amigos para mim não há. Os amigos compreendem-se, aceitam-se e mantêm-se. E foram alguns dos amigos que tiveram comigo desde que eu fui desafiada a escolher o livro. Eu, quando aceitei o desafio, disse que sim, mas tinha sempre por trás pessoas a quem eu ia perguntando: o que é que achas desta história? Ponho esta ou não ponho aquela? E atribuí uma história por amigo. Ainda ficaram outros amigos e outras histórias, mas pronto. Alguns destes amigos que estão aqui hoje também colaboraram, digamos assim, na feitura deste livro. O Cipriano está, os outros se calhar ficam para o próximo. Falando ainda um pouco desta obra, João, mais algum tema em específico abordado no próprio livro, que, digamos assim... Há aqui uma passagem que eu gostava de ler do Contador de Histórias, porque acho que reflete a situação que nós estamos a passar atualmente e que é importante esta mensagem que a Ana Tércia transmitiu neste capítulo, o Contador de Histórias, e que eu vou citar. Num país pequenino, onde não há emprego, os jovens têm que se separar dos pais e vice-versa. Procuram esperança em outros lugares, noutros países. Este é um país onde há já fome e pobreza envergonhada. Perdendo a esperança, que é sempre a última a morrer, morre também a história do país. Os jovens estão a deixar de ler histórias. Se as histórias não forem lidas, desaparecem. Não só as do país, mas todas as histórias. Os jovens deste país, sem esperança, dão inúmeros erros mesmo escrevendo no seu próprio idioma. Quando não se lê, não se pensa. Compram-se as ideias dos outros. Se tivermos governantes ignorantes que não estimulam a leitura, perde-se a história de um povo. Perde-se as histórias infantis, perde-se a magia. E perde-se a capacidade de pensar. Os nossos jovens vão pensar, ler e enriquecer outro país. Não deixem morrer a história, nem as histórias. Não percam a esperança, sobretudo não deixam que pensem por vós. Um país sem passado, sem história, é um país pobre. Eu acho que esta mensagem, mais que as palavras que aqui estão escritas, acho que cada um de nós que as deve interiorizar. Já várias vezes falámos aqui do grupo dos amigos das letras e também do trabalho que tem sido vindo a ser feito aqui não só no Conselho de Alcobaça, mas pelos pontos onde têm vindo a passar. Perguntava ao João se provavelmente já participou também em algum destes grupos. Provavelmente em São Martinho do Porto também há iniciativas do mesmo género. Falava dessa questão dos mais jovens e da necessidade que eles têm de ler e de descobrir o mundo, digamos assim, a partir da leitura. Para os mesmos jovens isto também funciona da mesma forma. Certamente que aqueles momentos de discussão em que são obrigados, ou melhor, são incentivados a descobrir coisas novas, são também um ponto de valorização. Se calhar a nossa sociedade ainda continua a ter aqui algumas réstias, digamos assim, de esperança e de interesse. Parece-lhe ser realmente um tipo de iniciativas que valorizam também muito as próprias pessoas e a própria comunidade. Sim, sem dúvida, este tipo de encontros, no fundo, nós somos leitores, né? E que nos reunimos para falar de determinado livro ou falar de livros. Sem dúvida que é um grande incentivo à leitura, à reflexão, porque cada livro é um manancial de conhecimento. Se ele é importante para a sociedade que nos rodeia, de facto é. É pena que não hajam mais jovens portanto, a participar nestes encontros, pelo menos daqueles a que eu tenho participado. No entanto, é fundamental existir a divulgação destes eventos, porque pode também ser uma forma de chamariz e de incentivo à leitura. E é esse também o nosso objetivo. Luís, este é um bom exemplo, digamos assim,
de como também esses grupos podem funcionar para libertar de alguma forma aqui algum talento que ande por aí escondido. Este livro acaba por ter certamente aqui muito também do resultado desses encontros e dessa troca de experiências. Eu acho que estes grupos têm um trabalho profícuo e as experiências escolhidas ultimamente, eu já fui apanhado com o comboio em andamento, mas deu muito prazer participar e partilhar dentro das minhas possibilidades e acho que teve eco local, não é? E acho que é uma experiência para continuar, porque mexe com a sociedade, mexe com as pessoas e, portanto, sendo esse o objetivo a alcançar, ele foi efetivamente consumado. Cipriano, este trabalho nestes grupos leva também a alguma evolução da própria escrita de quem colabora. Nota-se isso também aqui no trabalho da Ana Tércia? Eu não posso garantir que se note uma evolução, porque tudo isto são obras frescas, são novas para mim. O que noto, disso tenho a certeza, é um crescimento do interesse geral por estas atividades. No caso concreto do Clube de Leitura da Casa da Cultura de São Martinho, o clube existe já há uma dúzia de anos e reúnem-se invariavelmente uma vez por mês a discutir um livro que todos leram, composto por uma dúzia de pessoas. Portanto, desde há uma dúzia de anos que o fazem. Depois surgiu a oportunidade e o convite por parte da Ana Tércia e da Wanda Marques para a criação de um grupo de amigos das letras, onde se pretendia fazer o reconhecimento das pessoas que escrevem na nossa região. E foi fantástico perceber que há imensa gente, que temos vizinhos que vemos todos os dias e não sabíamos que escreviam e não fazíamos ideia que escreviam tão bem. E na sequência desses encontros que passaram a ser mensais e que temos realizado pelo Conselho fora, nas diferentes coletividades, e que este mês realizámos com sucesso enorme no belíssimo Mosteiro de Alcobaça, na sequência desses encontros mensais, já surgiu um novo evento no último ano, o Al Criativo, o Encontro dos Criativos de Alcobaça. Portanto, isto tem sido uma bola de neve e é fantástico perceber, se não contribui para a evolução dos autores, contribui seguramente para a descoberta dos autores. E isso é fantástico. Estes textos que encontramos aqui neste livro que falamos hoje são textos recentes, são obras recentes, ou recuperou aqui algo também que já estava, digamos assim, mais fechado na gaveta? Não, algumas ideias poderiam estar, mas o texto mais antigo foi o que levei à primeira sessão dos Amigos das Letras no dia 26 de outubro de 2013. Que faz parte, são todas histórias bastante recentes, a sua escrita foi mudando também ao longo dos últimos tempos, tem tido uma preocupação maior também com aquilo que vai recebendo dos outros. A minha preocupação agora aumentou com a responsabilidade. Quando se edita, a responsabilidade aumenta, não é? É diferente, porque o leitor depois espera de nós. A qualidade dos leitores que tenho, porque dá para controlar, uma vez que esta edição é de autor, não é? Dá para nós termos acesso e sabermos mais ou menos a quem vendemos. Não todos, graças a Deus já não sei todos a quem vendo, mas sei que a qualidade do leitor é muita e isso aumenta em muito a minha responsabilidade. Convidamos, os três foram hoje convidados também para dar aqui o seu contributo e a sua visão sobre esta mesma obra. Não sei se há mais alguma passagem do livro que gostariam de destacar. Abriria agora a antena para qualquer um dos. Luís. Gostaria de falar num aspecto que eu acho que aprecio na Tércia, que é ela ser uma efetiva e afetiva amiga dos animais. E acho que ela deixa transparecer toda essa carga emotiva e até a racionalidade com que encara essa ligação. E eu citaria, ou leria aqui uma passagem da carta de Zelda, onde refere o seguinte: o Criador do Universo achou por bem que tomasses conta de mim. É, portanto, a gatinha a escrever à mãe, que neste caso é a autora.
Vocês apropriam-se de nós, chamam-nos animais e esquecem-se da vossa condição. Denominam-se de nossos donos. Já nós temos pena da vossa espécie. Vivem mais anos do que nós, pelo simples facto de ainda não terem aprendido a amar. Tu não dizes que és minha dona. Chamas-me filha e tratas mesmo como um filho. Não me dás liberdade. Tens medo de me perder, mãezinha. Ainda não entendeste que os filhos não são vossos. Têm deveres e obrigações para com os filhos que recebem, mas eles não vos pertencem. Vocês não sabem aceitar, logo não sabem lidar com a perca. A espécie humana evoluiu milimetricamente. Nós existimos na nossa vida para, através do convívio, nos ajudarmos mutuamente na evolução das espécies, embora vocês pensem que só nós, os ditos animais, sejamos quem tira partido dessa interação. Portanto, temos aqui um tema relacionado também com os próprios direitos e a forma como olhamos para os animais. Exatamente. Abrir aqui um pouco o espaço também, João, quer acrescentar? Isto, no meu entendimento, tem subjacente, digamos, uma assunção da humanização em toda a linha, não é? Entre as espécies. Portanto, aqui neste tema particular, em relação também à forma como olhamos para quem nos faz companhia neste mundo, não é? João? Eu, enfim, portanto, iria ler aqui mais uma passagem que eu achei muito interessante e que, no fundo, acho que abarca o imaginário de todos nós, todos aqueles que não podem viajar, acerca da doença do menino Humberto. E depois aqui numa das passagens do capítulo diz: a tua mãe disse-me que gostas de ler. Doutora, eu gosto de escrever, gosto do silêncio das palavras. Sabe, quando despejo o que penso fico mais leve, mas também gosto muito de ler. Sou pobre. Nunca fui ao Algarve de férias como os meus colegas, mas faço viagens muito mais importantes. Cada livro que leio é uma viagem. Assim descubro que tiro férias quando quero e quando os meus pais me permitem. Ler o livro é, sem dúvida, uma viagem à imaginação, à nossa imaginação. E, na sua opinião, que conselho é um conselho que deixa realmente procurarmos este livro da Ana Tércia? Porque o que é que mais o tocou, digamos assim? É importante, eu acho, na minha ótica, é importante, e eu li-o mais que uma vez, pela mensagem que deixa, que está subjacente, portanto, que deixa nas entrelinhas. Eu chamo mais a atenção às entrelinhas dos contos, e foi o que a mim mais me agradou, porque não é só ler por ler, é ler e meditar, refletir sobre o seu conteúdo. E isso foi o que mais gostei no livro. A par das histórias, que algumas que fazem também recordar o tempo, que foi o tempo da Ana Tércia, mas também foi o meu tempo de jovem, que passei por alguns dos episódios que aqui estão descritos. E é sem dúvida essa faceta. Dizer que foi um prazer estar aqui com a Ana Tércia nesta pequena análise e debate do livro dela, e sinto-me muito satisfeito com esta oportunidade de falar sobre o livro da Ana Tércia, e desejo-lhe efetivamente as maiores felicidades e êxitos literários no futuro. Sim, também pegando nas palavras do Luís, também quero enaltecer esta amizade de alguns meses com a Ana Tércia. Foi uma agradável surpresa ter-a conhecido. Não é por ela estar aqui, mas é uma pessoa fabulosa, humanamente, de pouco que a gente já vamos encontrando, e por isso estou muito agradecido por ter vindo aqui falar do livro. No fundo é um filho. E fechamos assim este nosso programa. Resta-me agradecer aos quatro. Podem então encontrar-se por aí este livro, Na Tércia Inácio, com a ilustração de Ana Mateus, contadora de histórias. Nós despedimos, regressamos na próxima semana com